Bora mergulhar nas ideias de um dos livros de finanças mais famosos do mundo. Estamos falando de Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. A gente vai direto ao ponto, naqueles conceitos que, olha, viraram a chave para muita gente pensar diferente sobre dinheiro. Bom, para entender a base do livro, a gente precisa saber que o autor, o Robert Kiyosaki, cresceu com duas figuras paternas bem fortes. De um lado, o pai dele mesmo, um cara super estudado, com um baita currículo, mas que ele chama de pai pobre. Do outro lado, o pai do melhor amigo dele, um cara que era puro suco do empreendedorismo e que se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. Esse era o pai rico. E a diferença de visão entre os dois era gritante. Olha só, o pai pobre vivia dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Já o pai rico, ele vinha com outra ideia. A falta de dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Essa diferença de pensamento é o que dá o pontapé inicial para toda a jornada de educação financeira do Kiyosaki. E isso leva a um ponto que é, assim, essencial. O pai pobre tinha na cabeça aquela frase: "Eu nunca vou ser rico". E no fim das contas, essa profecia se cumpriu. Já o pai rico, mesmo quando estava quebrado, com as contas no vermelho depois de um negócio dar errado, ele continuava se vendo como um homem rico. Para ele era simples: estar quebrado é uma situação temporária. Agora, ser pobre, isso é um estado de espírito. Então, partindo dessas primeiras lições, o livro já joga na nossa cara o grande problema que prende a maioria das pessoas financeiramente. É uma verdadeira armadilha, que ele batizou de Corrida dos Ratos. Soa familiar para alguém? Pois é o roteiro de vida que a maioria das pessoas segue, né? Estuda, arranja um emprego seguro, e aí a vida vira aquele ciclo. Acorda, trabalha, paga a conta, repete. E quando vem um aumento, aí as despesas aumentam junto. É um ciclo sem fim, onde se trabalha pelo dinheiro em vez de botar o dinheiro para trabalhar para a gente. Mas o que alimenta essa corrida maluca? Segundo a visão do pai rico, são duas emoções bem básicas. Primeiro, o medo. O medo de ficar sem grana, que faz a gente trabalhar feito louco. E aí, quando o salário cai na conta, entra em cena a ambição, o desejo. A gente já começa a pensar em tudo que dá para comprar e pronto, tá preso no ciclo de trabalhar para gastar. Ok, então como é que se sai dessa? A lição mais importante do pai rico, acredite se quiser, é absurdamente simples. O negócio é saber a diferença entre um ativo e um passivo. É basicamente isso. E essa pergunta, que parece tão boba, é a chave que abre a porta da riqueza, segundo o livro. A grande maioria das pessoas patina nas finanças simplesmente porque, no fundo, não entende essa diferença. O pai rico, ele jogou fora todo aquele economês complicado. A definição dele é simples, direta e, olha, muito poderosa. Ativo é qualquer coisa que bota dinheiro no bolso. Ponto. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. O ativo ali embaixo está gerando um fluxo de grana que sobe e entra na coluna de renda. É um ciclo positivo. O dinheiro está vindo na sua direção. E o passivo? Bom, é exatamente o contrário. Tão simples quanto. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. Simples assim. E o diagrama aqui não deixa mentir. É o fluxo inverso. O dinheiro está saindo, escorrendo pela coluna de despesas para pagar os passivos, tipo a prestação do carro, a fatura do cartão. O dinheiro está indo embora. Aqui está o pulo do gato. A razão principal pela qual tanta gente vive apertada é porque passa a vida comprando passivos. Um carro bacana, a casa própria que às vezes gera mais despesa do que qualquer outra coisa, achando que está comprando ativos, que está construindo patrimônio. E essa comparação aqui é sensacional. Mostra o resultado final de cada filosofia. Na esquerda, a vida financeira do pai pobre. O salário entra e vai quase todo embora para pagar uma montanha de passivos. Na direita, a do pai rico. O foco total é em construir uma coluna de ativos bem forte, que gera tanta renda que paga as despesas e ainda sobra para comprar mais ativos. Então a grande sacada para fugir da corrida dos ratos é a terceira lição do pai rico: cuide do seu próprio negócio. E calma, cuidar do seu próprio negócio não quer dizer que todo mundo tem que virar empresário e abrir um CNPJ. A ideia aqui é outra. O negócio de cada um é a sua coluna de ativos. A maioria das pessoas foca só no salário, na renda. Os ricos focam em aumentar a coluna de ativos. Mas o que são esses tais ativos na prática? O livro dá vários exemplos claros. A gente está falando de coisas como ações, títulos de investimento, imóveis que geram aluguel, direitos autorais de uma música ou de um livro. Basicamente, qualquer coisa que tenha valor e que trabalhe para gerar mais dinheiro de forma meio que independente.
E aí, a mágica acontece. Olha só o ciclo. A coluna de ativos gera renda. O que sobra dessa renda, depois de pagar as contas, é usado para comprar mais ativos. Com mais ativos, a coluna cresce. Se a coluna cresce, gera mais renda ainda. É uma bola de neve positiva, um ciclo de crescimento que não para. É assim que a riqueza se multiplica. A dica prática do livro é bem pé no chão. Não precisa chutar o balde e largar o emprego amanhã. A ideia é: mantém seu trabalho para pagar os boletos, mas, com muita disciplina, comece a separar uma parte da grana para comprar ativos e não passivos. No final das contas, tudo se amarra no argumento principal do livro. A escola tradicional ensina a gente a ser um ótimo funcionário, a ter uma profissão, mas não ensina quase nada sobre dinheiro. Falta-se educação financeira para a gente aprender a construir independência. E para fechar, fica essa provocação final do livro, que é muito forte. Cada real que passa na mão de uma pessoa é uma escolha. Uma decisão de ser rico, pobre ou de classe média. É a escolha entre transformar aquele dinheiro em um passivo, que vai gerar mais despesa, ou em um ativo, que vai trabalhar para gerar mais dinheiro. A construção de um futuro financeiro diferente está nessas pequenas escolhas do dia a dia. E essa é uma escolha que cada um faz.